pessoal, meu nome é Pedro Becker, eu sou professor de redes de computador do Instituto Federal de São Paulo, na sua unidade Salto. E a matéria de hoje, a nossa aula de hoje, versa sobre protocolos de comunicação. Antes de mais nada, a gente precisa esclarecer algumas coisas, né? Todas as vezes que a gente ouve essa frase protocolo de comunicação, a gente vincula a ideia de que protocolo de comunicação é alguma coisa que existe nos meios digitais. Isto não é verdade. Os protocolos de comunicação existem também na nossa comunicação verbal. Nessa aula de hoje, é uma aula mais curta e a gente vai abordar, então, os protocolos de comunicação, ok? Então, vamos lá. Conceituando, o protocolo ele é um conjunto de regras que viabilizam a comunicação entre seus agentes, sejam elas nas comunicações verbais, aquelas que são executadas entre indivíduos, seja aquelas não verbais. Okay? Um protocolo, lembrando então, só para a gente, lembrando que a comunicação, quando a gente fala de comunicação, a gente tem que conceituar a comunicação também. A comunicação é aquele processo de envio e recebimento de uma mensagem entre emissor para um ou mais receptores através de um canal de comunicação. Ok? Lembra do meu outro vídeo, da minha outra aula, tem uma outra aula aí, se vocês quiserem dar uma olhada, onde a gente fala sobre aquela teoria da comunicação, lembrando a existência ali do emissor, do receptor, da mensagem e do canal de comunicação. Num diálogo, por exemplo, é comum que nós utilizemos certos vícios de linguagem, tais como né, ou aquele ok, ou uma confirmação do outro lado, sei, ou seja, após a fala do emissor, ele espera ou ele solicita a confirmação do envio das suas mensagens aos seus ouvintes, mesmo que isso esteja acontecendo através de um aplicativo onde você está digitando ou um e-mail, o procedimento é semelhante. Esse tipo de comunicação, esse protocolo de comunicação, a gente diz que ele é orientado à conexão, porque ele exige, ele solicita, ele espera que exista uma confirmação da mensagem sendo recebida. É claro que não é só esse tipo, existem outras formas de comunicação, como a gente abordou lá na nossa outra aula, como, por exemplo, placas luminosas, uma transmissão de rádio, uma transmissão de TV, onde você não exige a solicitação, não existe a confirmação, mas não deixa de ser uma forma de comunicação. Okay? E essas regras que são intuitivas, elas existem na comunicação interpessoal e ela é sistematizada na comunicação digital. É necessário que exista uma certa homogeneização desses procedimentos para que os diversos tipos, dispositivos que existem aí na comunicação digital possam trocar figurinhas, conversar entre eles. Okay? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação e vamos chamar a atenção aqui para a comunicação à distância, porque a comunicação pessoal é uma coisa tão natural para nós, que a gente chega ali, conversa, fala, que nós nem pensamos em como isso acontece. Então, vamos chamar a atenção para a comunicação à distância e a gente vai ver que determinados comportamentos são esperados. E se não é esperado, ele é previamente ajustado para que essa comunicação seja viabilizada. Olha só, a gente vai relacionar aqui nos próximos slides uma série de formas de comunicação e quais são as regrinhas aí, né, que foram utilizadas para que a comunicação pudesse ser estabelecida. Olha só,
Hoje em dia, os tambores africanos são utilizados mais como manifestação cultural, ou como uma, um dispositivo ritualístico, enfim. Mas eles já foram utilizados como formas de comunicação no continente africano. A gente tem ali alguns exemplos, alguns modelos de tambores, né? Alguns troncos de árvore ocos com um orifício, tambores aí que são montados com couro de animal. E qual que era a regra? O timbre, a intensidade, o tipo de batida que era utilizado tinha aí a finalidade de transmitir algum tipo de informação para outras tribos através do continente. Né? Sabe-se que ali na época das grandes navegações, mensagens atravessaram todo o continente africano através de tambores mais rapidamente do que um barco descendo a costa africana. Um outro modelo, um outro exemplo, são os sinais de fumaça que a gente vê aí nos filmes sobre o Velho Oeste norte-americano, mas isso não é lenda, isso é verdade. Os índios apaches faziam uso aí de fogueiras com mato e vegetação verde que produz bastante fumaça e cobertores feitos de couro, de lã, para que fossem gerados aí esses blocos de fumaça, e esses blocos de fumaça eles eram visíveis a quilômetros de distância. Então poderia sinalizar um comando de ataque para uma tribo rival, a chegada de pessoas desconhecidas, a indicação de grandes concentrações ali de bisões que eram caçados nesta época, enfim. Né? Uma outra forma, vamos lá para a Grécia. A Grécia hoje é um país, né? Antigamente era um conjunto de cidades-estados, mas ele é um país que tem uma parte continental e uma grande parte, uma quantidade enorme de ilhas. E a comunicação entre estas cidades-estados, elas eram realizadas através de tochas que eram visíveis à noite. Então, e elas eram repassadas de ilha para ilha. Conta a história de que a Guerra de Troia, o término da Guerra de Troia, foi transmitido de Troia para Micenas num prazo de menos de 24 horas, através da sinalização de tochas através de suas ilhas. Né? A gente pode passar aqui horas e horas conversando a respeito de diversas formas de comunicação que já foram utilizadas aí ao longo da história para transmitir conteúdos. Mas vamos citar mais um aqui, dois pelo menos, que são fundamentais. No século XVIII, surgiu aí um francês, né, plena época napoleônica, o telégrafo Chappe. Chappe era o nome desse inventor, e ele criou aí um alfabeto que era composto pela posição destas hastes que estão aí nestas torres. Então, com base na combinação da posição destas hastes, era possível transmitir frases curtas, né, através lá de um operador que ficava dentro dessas torres, e essas torres foram implementadas por todo o continente, por toda a França do século XVIII. Mas, da mesma forma que existiam limitações nas tochas gregas, que só eram visíveis à noite, o telégrafo Chappe também lidava com limitações. Ele só era possível ser utilizado durante o dia e ainda dependia de tempo limpo. Okay? No século seguinte, o americano, o Samuel Morse, ele codificou, na verdade, o alfabeto,
através de uma combinação que ele chamou de pontos e traços, e através destes pontos e traços era possível, então, se escrever aí textos e com uma certa prática, textos até com uma certa complexidade, textos longos. Esse sinalizador que está aí do lado, ele era ligado a uma linha de transmissão de pulsos elétricos, e conforme se batia nesse kit, né, nesse aparelhinho, você provocava um pequeno pulso elétrico que era transmitido através do meio físico e fazia um clec-clec, um barulho do outro lado. Okay? Isso em 1838, e esse tipo de comunicação alavancou aí um processo de comunicação através aí do mundo todo. Olha só, não foi só o telégrafo, não foi só as placas luminosas, as tochas. Ao longo da história humana, inúmeras formas de comunicação foram utilizadas. Eu vou citar mais algumas aqui para a gente encerrar esse assunto, mas é importante a gente verificar que em todas elas existe a necessidade de um pré-estabelecimento de regras, como o receptor vai interpretar aquele conteúdo que ele está recebendo. Os cartagineses, no século VI a.C., eles desenvolveram uma maneira de transmitir informações onde tinha-se ali um cilindro completo cheio de água, e dentro deste cilindro você tinha ali um sistema composto por uma boia, e em cima desta boia uma vareta. E nesta vareta você tinha ali diversas mensagens em alturas diferentes. Então, no momento em que um emissor precisava transmitir alguma mensagem para outro, primeiro ele agitava ali uma tocha ou uma bandeira que era visível a grande distância, né? Então ele primeiro acenava lá a tocha para chamar a atenção: olha, vou transmitir uma mensagem. O outro respondia: ok, estou sabendo. Ok, a partir desse instante ele levantava a sua bandeira ou a sua tocha, ao mesmo tempo em que ele desplugava uma rolha que fazia com que o fluxo de água começasse a baixar. E com isso, aquela vareta iria descendo até chegar na mensagem que ele desejava transmitir. Nesse momento, ele interrompe o fluxo de água. Esse mesmo procedimento acontecia do outro lado. Ou seja, quando o camarada levantava a tocha, do outro lado, o receptor tirava a rolha do seu kit e ficava olhando até que o emissor baixasse a tocha. Na hora que ele baixa a tocha, ele põe a rolha e fazia a leitura da mensagem que estava sendo, que estava pré-combinada e que estava ali sendo transmitida naquele momento. Okay? Um outro método também, de comunicação as bandeiras gregas no século V a.C. Essas bandeiras elas são complexas e muito interessantes, muito inteligentes. A gente tinha ali um complexo de 5 bandeiras, 6 bandeiras, que eram hasteadas em cores diferentes. Então a gente tinha, imaginem vocês, um conjunto de 5 bandeiras hasteadas em cores diferentes. E dependendo da bandeira, da sequência de cores ou da condição de bandeira hasteada ou arriada, visíveis a longa distância, você tinha ali um código, uma mensagem pré-combinada entre emissor e receptor. Ok? Também logo em seguida, né, a gente tem ali também as torres romanas, através do Império Romano, um vasto território romano. Então,
torres foram construídas em locais elevados para que fosse possível, a grandes distâncias, à noite, fazer uma sinalização através de tochas ou através de bandeiras. Okay? Da mesma forma, a gente tem ali a Grande Muralha da China, onde a intervalos regulares a gente tem ali pontos de comunicação que usam sistemas semelhantes. E a gente segue falando aqui, como por exemplo, aquele código que existe com as flâmulas na Marinha, né? Uma sequência de flâmulas arriadas em determinada ordem, ou sinal luminoso, que utiliza o código Morse executado ali através entre embarcações, ou ainda o sinal luminoso através daqueles disparos de sinalizadores, dependendo da cor do sinalizador, existe aí um significado diferente. De um jeito ou de outro, pessoal, o que a gente precisa entender é que, independentemente do meio que está sendo utilizado, o que é comum em todos estes meios é a necessidade do estabelecimento de um conjunto de regras. Esse conjunto de regras a gente dá o nome de protocolo de comunicação. Sem esse pré-estabelecimento, um sinal de fumaça é só alguma coisa pegando fogo. Um toque de tambor é só um barulho que você está ouvindo ao longe. Se não existir um pré-estabelecimento do significado destes comportamentos, a gente não tem a comunicação. Ok? Com a evolução da tecnologia e a necessidade de compartilhar uma quantidade de informações muito maiores, né, grandes volumes de dados, a gente tem aí o surgimento na década de 60 do que é chamado de modelo de referência, o modelo de referência DOD e o modelo de referência OSI, e deles o surgimento dos protocolos de comunicação digital. Tudo bem? Entretanto, isso é assunto para a nossa próxima aula. Ok? Espero que vocês tenham gostado e continuamos no futuro. Um abraço.